Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nos aprofundando na oração do Pai Nosso? Na aula passada, a gente aprendeu sobre o perdão, que é uma decisão e que se nós não perdoamos, seremos condenados. Então, Deus nos livre de toda condenação e que nós possamos ter um coração perdoador e que pratica a palavra de Deus. Amém? Nesta aula de hoje, nesta sexta aula, nós vamos aprender sobre tentação. E nós vamos clamar por livramento das tentações, porque estas são armadilhas para a nossa vida. Jesus pediu: não nos deixe cair em tentação. Então nós precisamos orar e pedir para que Deus nos livre das tentações, não nos deixe cair nessas armadilhas e nas ciladas que o nosso adversário coloca no meio do caminho. Amém? Eu quero ler um texto bíblico para você que está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a gente está falando aqui de provação. Quando alguém for tentado, agora é diferente, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu gosto muito deste texto de Tiago porque ele é didático. E ele mostra que existe provação e que existe tentação. A aprovação, ela vem do Senhor, né? Porque o Senhor nos prova para nos aprovar, mas a tentação não. Então, olha só, existe uma diferença entre a aprovação e a tentação. A aprovação, ela vem de Deus e o objetivo é nos aprovar. Assim como uma professora na escola nos dava uma prova porque ela queria que a gente tirasse uma nota boa, e é isso que Deus faz comigo e com você. E a Bíblia diz que nós não passaremos por nada além daquilo que nós não podemos suportar. Então, quando nós passamos por uma prova, Deus sabe os nossos limites e nós vamos conseguir sim ser aprovados, diferente da tentação. A tentação, Tiago nos fala que vem da nossa própria carne. E uma vez esse desejo carnal, né, concebido, ele então vai gerar o pecado, né? E a tentação vem do mal. Qual que é o objetivo da tentação? Nos reprovar, nos fazer cair. É uma armadilha para nos prender e para nos fazer cair. Então, olha só, a importância de nós orarmos: Senhor, não me deixe cair em tentação. Por quê? Porque a nossa carne, queridos, ela está corrompida. Gálatas 5 fala de uma luta do espírito contra a carne. E nós precisamos sim fazer morrer os nossos desejos carnais. E para isso nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Gálatas 5 fala assim: andem no espírito e vocês não vão satisfazer as concupiscências ao desejo carnal desenfreado. Nós precisamos aprender e a orar: não me deixe cair em tentação. O Espírito Santo habita em nós e ele vai nos avisar e ele vai nos dar sinais. E existem alguns textos que são promessas de Deus que nos ajudam neste momento. A Bíblia fala assim que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão, ele não nos deixa cair em tentação. E também aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem máculas, puros e com grande alegria diante da sua glória. Tanto o Salmo 37 quanto a carta de Judas, e este Judas não é o Iscariotes, mas é o meio-irmão de Jesus, mostra
que Deus não nos deixa cair em tentação, mas que Ele nos guarda de tropeçar quando nós estamos na presença dEle, para que nós possamos nos apresentar puros diante da sua glória. É um Deus maravilhoso. Quando você pede, Ele te livra de cair em tentações. Amém, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus que estende a mão. Então, que diariamente eu e você possamos orar, falar: Deus, me livre. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações, tentações que vêm na minha mente, na minha carne, tentações de tantas formas, Senhor, não me deixe cair. Mas, Senhor, lembra-te da tua palavra, que ainda que eu tropece, o Senhor me sustenta pela mão. Lembra da tua palavra, que o Senhor me guarda, me protege de tropeçar. Segura na minha mão todos os dias. Amém, queridos? Que nós possamos orar. E na próxima aula nós vamos também pedir: nos livre do mal. O mal existe? Sim, ele existe. E eu quero falar um pouquinho disso na próxima aula e eu te espero. Deus te abençoe.